Então, galera, estamos aqui no De Tudo Pode. Eu sou o David Maniche e hoje eu vou entrevistar essa gata que é a principal influencer de Alvorada hoje. Nossa, Ela sabe gostei! que ela é. Hoje, se vocês pesquisar, quem tá no topo é ela. Hoje a gente tá com a Isa e ela vai contar tudo sobre a vida dela hoje. Meu Deus, eu vou contar tudo sobre a minha vida. Gente, nem eu sei só sobre a minha vida, mas vamos lá. Bora, né? Então, Isa, conta pra nós. Como é que foi a tua infância? Como é que tu começou? Conta um pouquinho da tua história do início. Cara, a minha infância. Vamos iniciar falando que quem me olha hoje não tem ideia de de tudo que eu já passei na minha vida, né? Eu passei uma infância bem complicada porque eu fui filha de mãe solteira. E que a mulherada que sabe como é difícil, né, ter uma filha nos tempos de hoje, solteira, somente com a ajuda da mãe dela, da família dela, porque meu pai, com 5 anos, ele simplesmente me abandonou. Eu fui reencontrar ele já com 17 anos de idade, pelo Orkut. Nossa, 12 anos E depois só. sim, e sempre tive muito aquela vontade de ter ele perto. Eu sabia sobre a família dele, sobre as minhas irmãs, e eu gostaria de ter elas perto de mim, que graças a Deus hoje eu tenho isso. Mas a minha infância foi bem conturbada, assim, porque a minha avó era uma viciada em jogo de azar. Então, quem olha hoje eu no Instagram sendo contra Jogos jogos de de azar. plataformas de azar, não tem ideia do que eu passei na minha vida por causa de jogo de azar. Não entende o porquê, né? A Não galera entende pensa o assim, ah, mas por porquê. que ela tá falando mal? Acha que é porque eu não sei jogar, Ah, ou não porque a quiseram dar plataforma, dinheiro pra não ela. me pagou. Gente, É, todos os dias vem no mínimo 3 plataformas pedir para eu fazer divulgação do Tigrinho, do Coelhinho e de de todos os todos os jogos que tu jogos. imaginar. E tu pensando, se eu quero que vocês morram. Eu só quero que vocês vão pro inferno. Não, mentira, não é tanto. Mas o que acontece, gente? Eu já fui despejada de casa quando eu tinha 8 anos de idade, porque a minha avó tinha literalmente jogado todas as contas, todo o dinheiro das Dinheiro. contas de casa. Então, eu fui despejada, a gente teve que morar de favor numa casa onde existia não só ratos, mas várias famílias de ratos. Eu tinha que dormir com mosquiteiro, de tanta barata que tinha. Então, eu tinha que dormir de mosquiteiro, senão de madrugadas elas invadiam a A minha cama. cama. Então, assim, foi uma época muito complicada. E na época tu já sabia que era por causa do jogo, que era porque a tua avó Já, gastava o dinheiro, já, já sabia por porque a tudo. minha mãe e a minha avó, elas nunca Esconderam nada. esconderam. Eu sempre vi, as brigas aconteciam diariamente na minha casa. E eu acho que por hoje eu detesto briga, eu odeio briga. Eu sou uma pessoa que eu prefiro a paz do que ter razão, porque justamente por ter sido acostumada e criada dentro de uma Um casa com ambiente muitas assim. brigas. Eu lembro dos vizinhos estarem sempre comentando que a nossa família era conturbada. Porque a minha mãe trabalhava, dava o dinheiro para minha avó pagar as contas e a minha avó, em Gastava. 3 dias, gastava. Minha avó sumia, ela ficava 3 dias jogando bingo. Era viciada Só para tu mesmo. ter ideia, Vício. no meu primeiro dia de escola, no meu primeiro dia de creche, ela esqueceu de mim porque ela estava jogando. A escola fechava às 6 horas da tarde, era 8 e eu estava lá aguardando alguém me buscar. E na época não tinha telefone da forma que a gente tem hoje, Sim, essa WhatsApp para facilidade avisar. de conversa. E eu E isso a tua mãe lembro, trabalhando. e a minha mãe trabalhando, e eu lembro que a única forma que tinha era o trabalho, o telefone de trabalho da minha mãe. E eu lembro que ligavam, ligavam, e a minha mãe já tinha saído do serviço, então não tinham como Não avisar ela sabia. que eu estava lá. E aí, quando ela chegou em casa, não me encontrou minha avó, foi direto na escola, eu estava lá. Então, assim, eu lembro dessas. Aconteceu, eu lembro também muito deu a minha avó chegar no bingo e eu ficar sentada na calçada esperando Ela ela jogar. jogar com segurança, porque eu era de menor, eu não podia entrar. Então eu ficava sentadinha na calçada esperando a minha avó sair do bingo. Com quantos anos isso? Isso com 6, 5, 6 Bem anos. novinha. E então foi bem complicado, assim, não foi uma infância fácil. Eu lembro da gente ficar meses sem água e sem luz dentro de casa. Meses. Não era um mês, alguns dias, não, era 6 meses.
Porque a minha mãe todo mês ia lá, dava o dinheiro para minha avó, tentava pagar as contas. O que a minha avó fazia? Pegava o dinheiro, ao invés de ir na Corsã, na CE, fazer o pagamento. Não, a minha avó ia pro bingo jogar todo o dinheiro, porque ela queria sempre recuperar o dinheiro Ela que ela já achava tinha que ia perdido. fazer o dinheiro que ela gastou. Todo tempo. Esse era E o sempre raciocínio dela, né? De E todo viciado em jogo é isso, né? de Que todo acha que viciado. vai ganhar o que tá perdendo. E o que eu sempre falo é o vício, porque não era só em bingo. A minha avó era viciada em bingo, a minha avó era viciada em baralho, a minha avó era viciada em palavra cruzada, tanto que quando ela morreu, ano passado, eu tenho esse meu jeito de levar a vida um pouco mais leve. Então, o que eu fiz, né? Quando ela morreu, todo mundo sofreu, sentiu, tal, mas ela já tinha 86 anos, né? E ela estava sofrendo muito, ela tinha Alzheimer. Eu comprei palavra cruzada, um binguinho e um baralho, e eu coloquei no caixão dela. Sim, porque eu tinha feito essa promessa para mim mesma e para ela. Avó, quando tu morrer, eu vou colocar no teu caixão. Sempre brincando, óbvio. Mas aquilo para mim era tão sério. E que eu fiz. Que tu fez eu fiz isso. Minha família queria que eu fosse junto com ela, mas eu disse, tô nem aí. Ainda não é a minha hora. Comigo com a minha avó aqui, ó. Tá tudo certo, é. E eu fui lá e coloquei. E aquilo para mim foi marcante, porque eram coisas que ela gostava muito. E eu acho que eu cumpri o que eu tinha combinado com ela, sabe? E eu tenho isso de sempre ver a vida de uma forma mais leve. Eu lembro que quando a gente ficava sem luz e sem água dentro de casa, era sempre um auê para a família, né? Meu Deus, sempre é, né? A gente tá sem água. Eu não. Para mim era divertimento. Porque o que eu fazia? 7, 8 Chamava anos. minha amiga, minha vizinha, amiga, preciso de uma extensão. Me ajuda, preciso roubar a luz da tua casa para minha casa. E a amiga ajudava. Era divertimento. E as minhas amigas sempre me ajudaram. Sempre, graças a Deus. E até hoje, a pessoa que me ajudou é a minha melhor amiga. Hoje desde ainda. Os meus 7 anos de idade. E eu lembro, eu e ela, eu pulava o muro dela para ir lá colocar a extensão e ter luz em casa. Quem pelo que menos é assistir meu desenho, né? Quem que é essa Que é a Jéssica, Sim. que é a minha amiga que mora em Florianópolis. Que inclusive ela está neste momento tendo a minha filhada. Agora? Nesse momento, ela foi internada, ela está tendo a minha filhada. E a gente é melhor amiga desde essa época. Graças a Deus eu tenho ela na minha vida. Hoje ela não é só uma amiga, como ela é a minha irmã de vida. Não é alguém que eu escolhi, é alguém que Deus me deu. Tá na minha vida e vai ficar na minha vida pro resto da minha vida. Então, assim, não foi uma infância fácil, mas estamos aí. Graças a Deus, firmes e fortes. Então, quem olha agora, vê teu Instagram, hoje tu tem muitos seguidores, tu aproveita a vida bem, consegue fazer o que tem vontade. Não imagina as dificuldades que já passou pra gente chegar aqui. Não imagina, não tem ideia. Teve um fato bem importante na minha vida que foi o DNA. Eu passei pelo um DNA com o meu pai. Onde o DNA, gente, deu negativo. Com quantos anos isso? Com 18. Que depois de tu encontrar ele de novo com 17. Ele me registrar, aquela coisa toda, passamos pelo um DNA. E que eu só fui descobrir a verdade verdadeira, quando ele morreu. Eu estava sentada na frente do caixão dele, quando a minha nova madrasta, a mulher que estava casada com ele na época, chegou para mim, me abraçou e disse: meus pêsames pelo teu pai. E eu falei para ela: mas ele nem sei se era meu pai, né? E ela disse: ele era. E ele sabia que ele era. Foi por causa de R$2.000 o exame do teu DNA ter dado negativo. Putz. Então, pensem comigo, uma pessoa que foi rejeitada pelo pai na infância. 2 vezes. Eu fui rejeitada também na minha fase adulta. Né? Eu lembro que eu estava no meu primeiro serviço quando aconteceu. A minha mãe entrou em depressão. Eu tive que ter forças nessa época. Porque ela acreditou. Porque ela sempre disse: Isadora, como assim? Não tem como. Não tem como, não existe essa possibilidade. O que está acontecendo? E eu falei para ela: mãe, sempre foi eu e tu. A vida inteira. Vai continuar assim. Por que agora vai ter uma grande diferença dela? Olhava para mim e dizia: exemplo? Que exemplo que eu tô te dando, Isadora? De ter
jurado pra ti durante 18 anos que teu pai era aquela pessoa e hoje tu descobri que não é. Que exemplo que eu não consigo olhar na tua cara, minha mãe não consigo olhar na minha cara, gente. E foi um processo. Eu lembro que eu acompanhei ela ia em centro espírita na época, acompanhei ela no centro espírita para ela se apegar a Deus, para ela tentar se apegar em alguma religião, para ela sair daquilo ali, porque eu, graças a Deus, eu segui a minha vida. Eu segui trabalhando, eu disse, beleza, tudo bem, bora lá. Já não tinha mesmo? Já não tinha mesmo, então... Segue como tá. Que diferença que ia fazer na minha vida? Sim. Claro que isso, com o passar dos anos, quando eu fechei 30 anos, foi onde estourou tudo, né? Foi aonde eu me perdi. Vem acumulando. Porque vem acumulando toda a questão da minha infância, a questão da minha adolescência, a questão do meu pai, a questão de tudo. Aí depois eu tive um aborto espontâneo, foi um aborto natural, onde eu queria muito, a criança tinha sido planejada, eu estava casada durante já 10 anos, então estava tudo ok. Eu tinha a minha loja, eu já tinha a minha profissão, que, né, as pessoas não sabem, mas eu sou técnica de enfermagem. Eu já tinha a minha profissão, ele já tinha a profissão dele, ele estava se formando, então a vida estava para que a gente tivesse um filho, era o momento. Tudo encaminhado. Era o momento. E o que aconteceu? Eu tive essa perda. Então, tudo veio acumulou em um momento só. Tá, mas calma, vamos voltar lá para onde a gente estava. Não vamos atropelar as coisas, a gente faz devagarinho. Voltar. Aí tu passou por tudo isso, mais ou menos com quantos anos ali que começou a dar uma melhorada, assim, tipo, não, parou os perrengues, a avó parou de gastar em jogo, Minha avó nunca parou. Sempre seguiu. Minha avó, até uns 6 anos atrás... Ela ainda jogava. Jogava do nível... Minha avó já não tinha mais consciência como nós temos, né? Porque ela já estava com seus 80 anos, 81. Já tinha iniciado o Alzheimer? Já tinha iniciado o Alzheimer há algum tempo. A minha avó, eu lembro da última vez, ela estava indo jogar e ela confundiu um cachorro com um degrau. E ela pisou no cachorro, e esse cachorro obviamente se levantou, e ela caiu de quina na escada. E ela quebrou, acho que é o zigomático que a gente chama, esse osso daqui. Ficou internada em um hospital, teve que fazer cirurgia, essa coisa toda. Então, até uns 6 anos atrás, ela ainda jogava. A minha avó ainda jogava, e jogava todo o dinheiro que ela tinha. Não era, ela pegava R$50 e jogava aquilo ali e ficava satisfeita. Não. Tudo. Era tudo, era sempre tudo. Se ela tivesse dinheiro, ela ia jogar. E assim, né, na minha infância teve outras situações do tipo, minha avó jogava no bingo, daí uma vez ela ganhou um dinheiro. Talvez a única vez que ela ganhou na vida dela. O que acontece? Uma pessoa que estava do lado dela viu e foi atrás dela no banheiro, porque ela pegou o dinheiro, levantou, colocou na bolsa dela e saiu. A pessoa entrou dentro do banheiro e deu um pau na minha avó, pra tentar roubar a minha avó. Minha avó desmaiou, só que a minha avó, alvoradense, né? Ninguém me rouba. O que ela fez? Ela grudou a bolsa dela aqui, que ela desmaiou e a mulher não conseguiu tirar o dinheiro dela. Nossa. E ela só foi salva porque um segurança ouviu os gritos e entrou dentro do banheiro. Mas ela ficou internada em um hospital, ela se quebrou toda. Foi uma loucura. Então, realmente, jogo de azar, bingo, essas coisas pra ti é o ó, é o fim. Pra mim, a pessoa que faz isso, que joga, às vezes não tem consciência do quanto a família sofre com isso. Verdade. Porque pra ele tá bem, ele tá tranquilo. E os familiares que tu deixou desamparado, que tu deixou... E hoje em dia nada mais é do que um jogo online, né? É o mesmo... Hoje em dia é a mesma coisa. Mesma coisa, só que online. E é muito triste de ver, porque assim, na época, as pessoas não se matavam por causa de um jogo. Minha avó nunca chegou a pensar em se matar por causa que ela tinha jogado o dinheiro da família. E hoje eu recebo diariamente, gente, diariamente as pessoas falando que conheceram alguém que se matou porque jogou o dinheiro da família, porque estavam sem comer dentro de casa e aí se sentiu culpado por ter jogado em alguma plataforma e acabou se matando. Então, assim, é surreal. É surreal e as pessoas não têm responsabilidade no que elas postam no Instagram delas. Às vezes elas não têm noção
do quanto elas influenciam. Eu não tinha noção até meio ano atrás. Eu não tinha noção do quanto eu influenciava. E hoje eu tenho, graças a Deus. De pessoas, às vezes, que a gente nem conhece, a gente não tem ideia do que está acontecendo na vida, né? Às vezes a pessoa não mora nem na mesma cidade. Sim. Eu tenho seguidoras de vários lugares. Eu tenho seguidora de Santo Antônio da Patrulha, eu tenho seguidoras de Viamão, que não é a cidade onde eu nasci, onde eu fui criada. E eu posso estar influenciando elas para algo ruim. Dependendo do que postar. Dependendo do que postar, entendeu? Sim. E tu mexer no dinheiro do outro, que o outro trabalhou para aquilo ali, é muita responsabilidade. Só para ganhar para ti? Só para ganhar para ti. Só para o seu benefício, né? Então, eu não conseguiria dormir tranquila. Eu não ia conseguir deitar minha cabeça como eu deito hoje, porque eu hoje posso dormir sabendo que eu influencio as pessoas pro bem. Que nem hoje eu tô levando uma vida mais saudável e eu vejo o quanto isso está sendo legal. Eu tô levando uma vida, né? Eu tô levando uma vida que eu tô caminhando ao lado de Deus, eu tô do ladinho dele, eu tô ali. E isso também é incrível. Sim. Porque a gente precisa ter, né, a nossa fé. E isso está sendo transformador para mim e eu estou vendo que está sendo transformador para elas também. Porque a partir do momento que eu me inscrevi numa academia, várias me mandaram. Também estou me inscrevendo. A partir de agora, tu é a minha inspiração. E para a saúde é bom demais. Só para tu ter noção, eu recebi uma mensagem de uma menina esses dias me dizendo assim: Isa, toda vez que eu não estou com vontade de ir na academia, eu abro teus stories. Porque eu lembro o quanto tu detestava exercício físico, quanto tu detestava academia, e hoje tu tá indo com um sorriso no rosto. Eu disse, porque eu entendi hoje o quanto isso faz bem. E não é bem corpo. Fisicamente. Não é fisicamente, não é eu me olhar no espelho e dizer, nossa, que corpão, até porque eu não tenho corpão, né? Mas é o mental. Mental. Por quê? E para saúde também, né? Para saúde. É a saúde e a saúde mental. Saúde mental. Que é uma coisa liga a outra. Porque assim, desde o momento que eu iniciei esse processo de academia, que eu iniciei esse processo também de buscar mais Deus, eu nunca mais tomei remédio para dormir. Eu estava tomando quetiapina e Rivotril para dormir. Os dois juntos. Não, a quetiapina já não me fazia mais efeito. E o Rivotril não me fazia o efeito de dormir, apagar. E detalhe, bebendo, né? Feito louca, né? Influenciando as pessoas pro mal. Pro mal. Isso não era uma influência boa. Há 3 meses atrás, a gente está em janeiro, final de janeiro, em novembro, que é o meu aniversário, eu estava contando para ti hoje. Eu fui numa festa no meu aniversário, que eu fui no Patrimônio eu lembro de estar lá, lembro da festa, lembro de quem estava comigo. Depois do Patrimônio eu inventei um after, onde eu mandei mensagem pro dono da festa, eu coloquei todo mundo lá dentro, camarote, aquela coisa toda, e eu não faço ideia como eu cheguei lá. Nem chegaram na festa. Nem chegaram, eu não sei nem em que endereço é, como é que é a frente da festa. Detalhe, tem foto minha com o fotógrafo profissional da festa. Tem foto minha dançando com todo mundo. Eu acredito. E detalhe, tá? Eu cheguei em casa nesse dia do meu aniversário, onde eu tive que dormir na minha vizinha. Porque eu perdi a minha chave de casa. Eu não tinha como entrar em casa. Resumindo, tu não participou do teu aniversário. Eu fui no meu aniversário, mas eu não participei. Eu já tive isso. É horrível. É horrível. Porque a gente é a pessoa mais feliz de dentro da festa e a gente não tem um pingo de memória disso. A gente não sabe o que aconteceu. Eu sei que seguidoras me encontraram nessa festa, seguidoras, e me deram água. Para poder dar uma ajuda. Que eu estava em outro planeta. É. E o que tu tinha bebido? Tinha bebido cerveja. O quê? E aí, para terminar, a cerveja eu amo cerveja. Sim. Sempre amei, sempre vou gostar. Nada me tira minha cervejinha, mas o que acontece? Nessa noite eu inventei de tomar. Gente, eu juro para vocês, era uma taça de espumante. Foi aquela taça. Misturou. Foi aquela taça, gente do céu. E o espumante, ele tem disso, né? Tem. Tu tá bebendo, tu tá achando que tá tudo ótimo, já não tá mais ótimo. Daqui a pouco já nem tá mais ali. Tu já não tá mais ali. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Foi por causa de uma taça de espumante, onde eu misturei com a cerveja e ferrou tudo. Deixa eu só ver se tá ligado o teu microfone, tá?
Pode ser Não que eu tava tenha vendo a desligado. luz, é. Eu me mexo tanto que pode ser. E como é que tu chegou de manhã? Nem sabe? Bateu na vizinha? Ou a vizinha O que tava que junto? acontece? Não, a vizinha não está. A vizinha está... Dormindo em Graças casa. a Deus, ela estava na casa dela. Eu cheguei com uma amiga, que até hoje eu não sei se a pessoa que estava dirigindo o carro era um Uber, era uma amiga que estava com a gente, quem era a pessoa que Não estava tenho a mínima dirigindo. ideia. Mas a minha amiga Jéssica estava na frente, Jéssica Schmidt estava na frente, eu atrás, e eu falei pra ela, foi o momento que eu voltei. Foi o momento que eu voltei, que é a partir daqui que eu lembro. Eu falei pra ela, amiga, ferrou. Dela, por quê? E eu não sei, Não cadê sei. minha chave de casa? Eu acho que é o susto que parece que a gente volta, né? Quando mas toma aquele baque que Tenho ferrou. absoluta certeza, foi isso. Se, meu Deus, a minha chave. E nisso, a outra vizinha estava na sacada. E eu já saí do carro falando assim, vizinha, deixei contigo minha chave? E ela, não, Isadora, tu nunca deixa tua chave comigo. E eu, tá bom. Júlia, me ajuda. E aí a Júlia abriu a porta, e aí a Júlia, não, entra aqui, depois a gente vê, vai dormir. Dorme. E nisso eu ainda fiquei, eu cheguei às 5 da manhã, eu fui dormir às 7 da manhã. Querendo assunto com a vizinha. Querendo assunto e pensando onde que eu deixei minha chave. E aí eu achei que eu tinha perdido a minha chave. E eu só fui descobrir que não, a chave estava no carro de uma amiga que me levou do patrimônio para essa festa que eu não sei, que eu não lembro. Foi essa, minha chave estava neste carro. Então, assim, eu não tinha nem perdido. Era só eu ligar para ela e falar, amiga, me traz a minha chave, eu preciso entrar em casa. Na hora ela iria me trazer. Só que eu não sabia onde estava, eu não sabia onde estava minha dignidade, quem dirá minha chave. Não tinha como. Não, e eu tenho para dizer para vocês que essa história é uma das mais tranquilas ainda de hoje. Ai, gente, essa... Ainda teve a perca do réu primário. Sim. Mas isso Eu a vou gente vai contar pra contar vocês. só no YouTube, lá no final do Porque vídeo. senão eu vou ser cancelada pela galera do Instagram. Mas vamos, bora lá. Não, mas vamos lá, galera. Ainda tem muita história para contar. Essa mulher tem muita coisa engraçada. A gente ainda vai falar sobre muita coisa, sobre coisa séria também, sobre trabalho, sobre muita coisa. Mas vamos lá, a gente estava falando do aniversário dela, que ela chegou em casa, ainda foi dormir 7 horas da manhã conversando. 7 horas da manhã. Coitada das pessoas que tiveram que ficar me ouvindo até Na as 7 volta, da manhã, porque né? teve um que eu liguei, né? Eu tava conversando com a vizinha e ligando pro Ligando, outro aqui, ó, chamando. e falando. Não, eu acordei a pessoa. Em chamada de vídeo. Chamada de áudio, e a pessoa ficou conversando comigo ainda, atrapalhando o sono do ser humano. Não, cara, eu sempre falo, e eu sempre vou confirmar, bêbado é a pior raça que existe. É a pior raça, mas graças a Deus, Deus protege. Juro. Deus juro. protege os bêbados, as grávidas, as crianças e os idosos. Eu tenho isso certeza na minha vida. disso, Deus protege. Deus. E o meu santo da guarda já passou tanto trabalho nessa vida. Nossa, tanto Eu trabalho. acho que toda vez que eu tava me arrumando pra sair, ele dizia, lá vem. Lá foi eu de novo. Não dá um descanso. Deus, olha eu aqui de novo. O anjo da guarda falando, Não, né? o anjo da guarda já tava aqui pra ele. Ó, Deus, hora extra. Apoia extra que porque só não eu tá dando. difícil. Manda mais, porque tá complicado, entendeu? Com certeza, tenho absoluta certeza disso. Mas e aí, conta também da tua loja. Faz quanto tempo que tu abriu? Faz quanto tempo que tu fechou? Cara, foi como uma é que loucura, foi a né? experiência da loja? Vamos iniciar. Eu era técnica de enfermagem, trabalhava num posto de saúde, quando o posto era um contrato emergencial, onde tinha mais de 500 pessoas foram demitidas nessa época. Que E ano? eu fui uma delas, né? Eu trabalhava no posto de saúde em Viamão. E aí, Que ano foi? isso até 2019. 2019. Final de 2019 foi onde eu fui demitida. E disse, bom, né? Vou ter que trabalhar em hospital. Só que seguinte, um dia do nada foi assim, não, peraí. Trabalhar de segunda a segunda dentro de um hospital, sendo que eu posso, então, trabalhar de segunda a segunda pra mim. Pra mim mesmo. E eu tinha apenas R$40, tá? Eu tinha R$40. E um sonho. E um sonho. E aí, o que acontece? Eu achei no Facebook, sei lá onde, uma menina vendendo 2 biquínis por R$20 cada. Juntando 40, quem sabe fazer matemática. Já tenho 2 biquínis pra vender. 2 biquínis. O que eu fiz? Na hora, fui na casa dela, peguei esses biquínis, publiquei no meu Instagram. Por quanto? Por R$25. 25, sério? 25.
porque eram biquínis básicos, né? Sim. Não dava para pedir mais que isso. Eu vendi em questão de 2 minutos. Eu disse, espera aí, Já deu um estralo. vamos começar a vender biquíni. Na minha cabeça, na época, era vender só biquíni. E aí, o que acontece? O meu ex-marido falou, não, investe em mais alguma coisa. Mas, conversa vai, conversa vem. Eu disse, não, por enquanto eu vou só no biquíni. E foi o que eu fiz. Eu fui numa marca em Novo Hamburgo, abri o meu cadastro dentro dessa marca e comecei a vender nisso. O meu ex-marido me emprestou o cartão de crédito dele e disse, ó, te dou R$800 para tu iniciar teu negócio. Eu disse, beleza, eu já iniciei com 20, já iniciei com 40, o que é 800, meu amor? Eu vou ficar rica. E foi o que eu fiz. Fui na marca, comprei os R$800. Quando eu cheguei em casa, porque eu já tinha avisado no meu Instagram que eu ia trazer biquínis, que eu ia trazer uma marca tal e tal. Quando eu cheguei em casa, já tinha uma amiga minha me esperando para ver biquíni. Assim. Antes de chegar, ela já estava lá. Ela já estava lá. Tanto que eu tenho um vídeo dela ainda me ajudando a colocar nos cabides. Mas então, no fundo, tu sempre gostou dessa história de Instagram, de divulgar, Sempre. Eu era a pessoa com 15 anos, as minhas amigas iam na minha casa para arrumar meu quarto, porque eu sempre fui muito bagunceira, dobrar minhas roupas. Filmava e falava. Não, eu era do Orkut. O Orkut era eu e o Orkut MSN. Nossa, eu ficava madrugadas e madrugadas. E eu aprendi a burlar a internet. Porque naquela época, banda larga de escada era caro. Era caro, escada. Tinha que ser só depois da meia-noite. Só depois da meia-noite. Que nada. Quem disse que eu tinha só da meia-noite? Eu tinha a hora que eu quisesse. Eu de abria. Graça. Porque eu burlei até hoje, não sei como, não me perguntem, mas eu era um hackerzinho. Eu era um hackerzinho que eu burlei. Mexia até achar. Mexia até achar. E eu comecei, não vinha R$1 a mais. Eu deixava o meu computador ligado durante 3, 4 dias. No MSN, baixando vídeo do ForShared, baixando música. Tava lá bem dela. Então, sempre fui de gostar de internet. E eu lembro que teve aquela época de topo do Orkut. Eu tava no topo do Orkut de todo mundo. Eu era aquela que tinha os 5.000 amigos, acho que era no Orkut, que a gente tinha 5.000 ou tinha 1.000. Era o limite, tudo, né? Eu tinha sempre o limite. O meu Facebook até hoje, eu mal entro no Facebook, mas até hoje meu Facebook tá no limite. Por quê? Porque eu gostava disso. Eu tenho amigas até hoje de internet e que eu não conheço a pessoa. Sabe essas cabanas que eu fui para Três Coroas? Sim, agora nas cabanas de Três Coroas. A dona é minha amiga desde a época do Orkut e que eu e ela, a gente não se conhece ao vivo. Nem se conheceram agora lá? Agora, a gente ainda não conseguiu se conhecer. Ela fez agora parceria comigo, ela segue minhas indicações. Conversaram a vida inteira, mas nunca se viram pessoalmente. Desde os meus 15, 16 anos. E de onde ela é? Ela é de Igrejinha. Nem é tão longe, né? E assim, ó, eu tenho amigas, a Letícia. A Letícia é uma amiga minha, ela é Miss em Bento Gonçalves, que a gente se conheceu através da internet. Depois de 1 ano de conversa, nós acabamos virando amigas. Ela veio dormir na minha casa, eu fui dormir na casa dela. Então, eu sempre tive isso de ser amiga das pessoas, até virtualmente, e se me convidassem, eu tava indo. Eu tenho algumas também em Picada Café, que essas também eu vi 1 vez na vida, 2 vezes na vida no máximo. Estão ali, me seguem, me acompanham, seguem as minhas indicações e se transformaram nessas amigas virtuais que são pro resto da vida aí também. Graças a Deus eu tenho isso, né? O poder da comunicação. Eu juro. Peraí, que eu acho que essa porra vai atrapalhar. Eita. Tá fazendo muito barulho, eu acho que vai incomodar depois no microfone. Você está eu falando aqui. Uhum. Não, e isso que é o poder da internet, né? Aproximar pessoas. Aproximar. Tem gente que fala mal, que a internet vai atrapalhar. Não, a internet não atrapalha nada, ela só une as pessoas. Quem se estraga é a pessoa, né? É a pessoa, Faz um monte de coisa. É que o outro influencia que pode te levar pro mal. Então tu tem que saber o que tu vai consumir. Pra que tu usa aquilo, né? A internet, né? Sim. A internet, ela pode tanto te levantar como ela pode te destruir. Sim. E aí isso é tu que vai ter que saber como tu vai consumir aquilo ali, aquele lidar conteúdo, com isso. Né? Verdade. Muito importante isso, né? A gente saber lidar com o que a gente está usando e saber poder usar aquilo de forma que seja mais consciente, né? Consciente. E aí, voltando à história da loja, eu tinha
esses R$ 800 e um sonho, né? Antes eu tinha 40 e um sonho, depois subiu para 800. Aumentou 20 vezes, né? E aí, a partir daí, eu cheguei em casa, nesse dia, dos R$ 800, e eu vendi tudo. No mesmo dia. No mesmo dia. Deu ter, aí meu ex-marido, graças a Deus, disse, não, só um pouquinho. Agora Deu eu te bom? dou 2. Agora eu vou te dar um pouquinho mais, vai com 2. Cresceu. Com 2, comprei mais biquínis e também já passei num outro fornecedor e comprei roupa. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa muito gastadeira com roupa. Sempre gostei de look, sempre gostei de estar na moda, sempre queria marcas. Hoje em dia eu não sou mais ligada em marca, mas na época eu era muito ligada em marca. Então eu gostava disso, gostava de roupa. Fui lá e comprei roupa. E a partir daí a coisa só foi. Eu iniciei a minha loja online em janeiro de 2020. Em março de 2020 aconteceu a pandemia. Bah. Onde todo mundo disse, bah, e agora, Isadora, tu vai ter que voltar para o hospital? Todo mundo me falava, não, agora até é questão de social, tu vai voltar para o hospital, tu é técnica de enfermagem. Eu disse, não. Pra quê? Se tá tudo bem aqui? Tá Sim. Tudo ótimo, não tenho por que eu voltar para dentro do hospital. E foi o que aconteceu, a coisa foi melhorando, vendendo mais e mais, sendo conhecido em vários lugares. Eu tinha clientes que elas eram de um hospital. Então todas as meninas daquele turno compravam comigo. E aí foi assim que o meu nome foi indo. Aí depois de um ano, mais ou menos 1 ano e meio, meu ex-marido veio com a proposta da gente abrir uma loja física. Foi onde abrimos uma loja física. Que todo mundo fala, ai, foi por causa do dinheiro dele. Mas não, claro que teve uma boa ajuda, óbvio. Mas eu mantive a loja durante quase 2 anos. Com tuas vendas. Com as minhas vendas, com a minha influência, com o meu trabalho. Então, obviamente, eu tive um grande apoio e uma grande ajuda, que talvez muitas pessoas não tenham essa ajuda na época, que eu tive na época. Mas depois de um tempo eu consegui me manter. E aí, quando veio o assunto, a gente conversou, foi muito engraçado, porque foi um ciclo. Eu sinto que a loja física ali foi um ciclo. Porque esse ciclo acabou no dia que o meu casamento acabou. No mesmo dia? No mesmo dia. Nós sentamos para conversar sobre a loja e eu falei para ele, eu quero voltar somente para o online. Não quero mais ter uma loja física, é muito caro ter uma loja física. Só do aluguel e funcionária era R$ 5.000. Então eu tinha que vender muita brusinha. Muita brusinha. Assim, ó, tinha que ir em São Paulo e vender, depois chegar aqui e vender muito. Só para manter a loja. Só para manter a loja. Então o que acontece? Sendo que 90% da tua venda era no online mesmo. Exato. E nesse mesmo momento, a minha influência estava bombando. A minha loja tinha 22 mil seguidores no Instagram. E aí o que eu pensei? Não, peraí. E se eu recalcular a rota, acabar com a loja, continuar no online, porque eu já tô somente no online? Sim. Para que eu tenho só um espaço que eu pago caro? Não tinha porquê. E foi o que eu fiz. Eu voltei somente para o online nessa época e continuei com a minha influência. Só que um pouco antes de eu ter a ideia de fechar a loja, eu acho que foi o que realmente foi o início da minha desmotivação. Foi quando eu perdi a página. Eu tinha 22 mil seguidores, fiéis, minhas seguidoras estavam ali, meus stories batendo 5, 6 mil visualizações. O que houve com a tua página? Eu fui hackeada. Aconteceu comigo já também. Eu fui hackeada e assim, ó, foi um pavor. Porque na época, em 48 horas, eles arrecadaram mais de R$ 40 mil dos meus seguidores. Ah, conseguiram porque eles vender tudo. Móveis que não existiam. O meu também venderam. Celular que não existia. No meu também fizeram videogame. Seguidora. Acho que eles usavam até as mesmas fotos, eles usavam, né, pra roubar de todo mundo, sim, assim, todos os Instagram. Foi uma época, né, foi uma fase, assim. Que ano foi? 2022, eu acho. 2022 foi na mesma época do meu, época. Foi o quê? Acho que em abril de 2022. O mês eu não lembro, mas eu acho que foi mais ou menos nessa época o meu também. E que desespero que dá, né? Que desespero, eu tive que ir pra polícia, fazer BO. Por quê? Pessoal... Seguidoras confiavam muito em mim. Mentira. Seguidoras compravam roupa de mim e sempre chegava na casa delas. Então elas não estavam assim, ó, eles olharam o direct
e viram como eu me comunicava com elas. Sim, porque tem todas as mensagens ali. Então eles começaram a tratar elas como se fosse da forma que eu tratava, porque eu sempre chamo as pessoas por algum apelido carinhoso, que é eles nega usavam. ou véia. E aí o que acontece? Eles usavam esses termos para falar com elas, e elas acreditando que era eu. Quem não me seguia no meu pessoal. Porque no momento que isso aconteceu, eu postei no meu pessoal. Dizendo, gente, fui hackeada, não comprei nada, aquela coisa toda. Só que, obviamente, na época, eu tinha 4.500 de seguidor. Meus stories não eram bombados, então... É diferente da loja. Era totalmente diferente. Não. E nisso eles arrecadaram em torno de R$40 mil em 48 horas. Rapidinho. Porque o que acontece? Bati o desespero nelas, elas iam atrás do meu perfil pessoal e me chamavam para me mostrar, e elas me mandavam os prints dos pics. Das compras. E eu e o Renato, na época, a gente somou, e em 48 horas no mínimo eles levaram R$40 mil. Assim, brincando. Não, e se eu te contar que no meu hackearam o meu WhatsApp, era em 2 fatores, o meu Instagram, só que como eles hackearam o WhatsApp, eles conseguiram entrar no Instagram, então eles estavam vendendo pelo Instagram e confirmavam pelo WhatsApp. Sim, mas isso aconteceu comigo também. Tu também pegaram o WhatsApp também? Da loja, eles também. Que aí é difícil demais, né? Porque aí tu chama no Instagram para vender, confirma no WhatsApp, a galera acredita. A galera vai lá e compra. E sabe o que eles fizeram ainda? Um Pix com o nome de Isadora. Não era o meu mesmo sobrenome. Óbvio, mas foi o nome que me salvou. era o mesmo. Mas foi o que me salvou. Porque até um ex-chefe que eu tive tava comprando também videogame, roupeiro, ia gastar uns 10 mil. E ele fazendo o Pix, já ele olhou e viu que o meu nome não era o mesmo. O sobrenome, o nome era, o sobrenome não. E aí ele segurou e foi tipo assim, ele me mandou mensagem depois. Mas a minha sorte, na verdade a sorte dos meus seguidores é que eu, em, sei lá, 1 hora eu consegui recuperar. Eu fiz uma besteira muito grande. Na época, quando aconteceu tudo, eu liguei pra TIM na hora e quis cancelar Cancelou o seu chip. Cancelei meu chip. Se eu não tivesse cancelado e eu tivesse ido na TIM no mesmo momento que tudo aconteceu, eles teriam me recuperado. Eles teriam recuperado o meu Instagram, tudo estaria recuperado. Só que no momento de desespero, tu pensa, preciso acabar com esse número. Sim, tu quer eliminar ele, né? E foi o que a mulher me falou no telefone, mas tu tem certeza depois tu não vai conseguir recuperar? Eu disse, não, moça, pelo amor de Deus. Cancela tudo aí, porque estão perdendo dinheiro, eu só quero cancelar. Sim. E aí, algumas horas depois, em torno de umas 3 horas depois, o meu ex-marido disse, por que tu não foi na TIM ainda? Veio aquele pensamento e eu, por que eu não fui na TIM ainda? E nisso eu fui na TIM, e quando eu fui lá na operadora, eles me falaram, infelizmente foi cancelado, não tem o que a gente faça. Mas ainda ficou 1 semana eles tentando me ajudar, eles tentando recuperar, mas não tinha mais como. Sabe que o meu foi outra operadora, não quero nem citar o nome. Não, eu odeio a operadora. Inclusive, eu uso ela e continuo odiando. Não, foi outra, mas eles me cobraram cancelamento, porque eu tive que cancelar o meu número também, mas eu cancelei 1 semana depois, porque o Instagram eu recuperei, o WhatsApp não. E aí, como eu não estava recebendo mensagem, não estava recebendo ligação, nada daquele WhatsApp, eu quis cancelar, eles me cobraram R$250 de cancelamento. Que absurdo. Sem eu ter a conta, sem eu ter o número, eles me cobrando cancelamento. É chocante. E aí, como eu pedi o cancelamento, na verdade eu queria trocar de número por outro. Foi só o que eu pedi, eu quero trocar o número porque eu não estou conseguindo receber. Ele, tá, então cancela esse e a gente dá outro. O outro eu nunca recebi, não veio, eu não tinha o número. E agora eles estão me cobrando. Meu Deus! Juro! Coloca na justiça. Eu tô no Serasa porque eles estão me cobrando uma conta que eu não tinha. Porque como era débito em conta, e aí eles me cobraram o cancelamento direto, débito em conta. E agora essa outra conta que entrou, eu nunca recebi e eles estão me botando no Serasa por causa disso. Meu Deus. Advogados? A gente realmente vai precisar de advogado. A gente precisa de advogado, a gente não tá brincando. Mas no meu caso, eu fui roubado. No caso dela, ela tava roubando internet de escada. Entendeu? Mas, faz muito tempo. Eles não, já prescreveu. Caducou. Já caducou, agora já era. Tá tudo certo. E outra, né? Deus viu que eu era uma adolescente. Não, nem sabia o que tava fazendo. E outra, roubei de gente rica.
Quase um Peter Pan. Rouba dos ricos pra dar pros pobres. Eu não tava roubando de gente pobre, entendeu? Que nem aí, a galera das plataformas. Não, mas gente rica. Eu nem sabia quem era. Tudo certo. Tá, e aí, o que acontece? No momento que eu tive essa loja, que foi um brilho, todo mundo olhava e dizia pra mim, a tua loja é a loja mais bonita que tem em Alvorada. Cara, a tua loja é sensacional. É bom ouvir isso, né? E é muito legal, tu sabe, né? É que muito o espaço bom. é lindo. E é muito legal a gente ouvir isso. Só que vai tendo essas pedras no caminho que tu vai dizendo assim, será? Será? E aí a questão da minha influência bombando. Onde, né, a gente tem para mim é um benefício muito grande a gente ganhar para divulgar. Além de ganhar os produtos, o cabelo, a unha, a tudo, gente ainda ganha agora, né? Sim. Isso a gente vai entrar nesse assunto agora que eu estou profissionalizando o meu negócio. E agora eu também estou tendo um retorno de salário com isso. Sim. Onde eu estou podendo pagar o meu apartamento, onde eu estou podendo pagar minha conta de água, de luz, essa coisa toda. Então, é muito gratificante. Eu disse, não, peraí, vamos recalcular mais uma vez a rota. Que é nisso aqui que eu quero. E assim, como eu sempre fui de estar na internet, e eu sempre fui comunicativa, minha mãe disse que eu tinha 2 anos, eu não sabia falar, mas eu vim conversando de Novo Hamburgo até Porto Alegre com uma pessoa aleatória, num trem. Eu não sabia falar, mas eu sabia me comunicar. Se comunicando. Então, o que acontece? O meu poder de comunicação sempre foi muito bom. Eu fui uma pessoa que nunca eu passei trabalho para achar um serviço. Nunca. Eu nunca posso dizer assim, ó, eu fiquei 6 meses desempregada. Nunca. Mas nunca na minha vida. Tanto que eu me formei como técnica de enfermagem, onde eu tive que pedir para o Corém uma carteirinha de emergência, porque eu já estava contratada em 2 lugares. No posto em Viamão e no Hospital de Alvorada. Porque no meu estágio, eu fui uma técnica de enfermagem, uma estudante de técnica de enfermagem tão boa, que as pessoas me queriam. Eu saí do Hospital de Alvorada com a enfermeira-chefe me pedindo para eu ir para o turno dela, que já era iniciar no turno noite, que é muito difícil um técnico de enfermagem iniciar no turno noite. Eu já ia iniciar no turno noite. Que ganha mais noite, também, né? Que ganha mais, insalubridade, aquela coisa toda. Então, é muito difícil e eu já ia iniciar na parte da noite, porque ela era minha professora e se apaixonou pelo meu trabalho, e a minha professora do curso técnico, que era de materno, se eu não me engano, a Cissa, ela que me levou para Viamão, para posto de saúde. Então, esses 2 lugares eu já estava empregada. E quando eu peguei o meu Corém emergencial, eu acho que eu tipo assim, eu me formei num dia e no outro eu já estava no Corém para pegar. Eu tive que fazer tudo muito rápido, porque eu ia ser empregada. E aí o que acontece? Eu tive que escolher. Ou eu vou para o Hospital de Alvorada, porque trabalhar 2 turnos... É muito puxado. Recém-iniciando, tu tem medo, né? Sim. E aí eu tive muito medo de já iniciar em 2 serviços, e aí eu tive que fazer a escolha. Eu fui até o Hospital de Alvorada com a minha carteira de trabalho na mão, pensando, o que eu faço? Porque no Hospital de Alvorada eu ia ganhar mais. Sim. Só que no posto seria das 8 às 5 da tarde, de segunda a sexta. E aí eu disse, quer saber? Vou dar uma de preguiçosa. Quero de segunda a sexta. Quero de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde. E foi o que eu fiz, eu escolhi o posto de saúde. E que, olha como Deus é incrível, o quanto talvez eu tenha sido uma ótima profissional. A pessoa que fez a minha make hoje, ela era minha paciente. No posto? No posto. Eu iniciei o pré-natal dela. Hoje a filha dela, inclusive, quem assistir meus stories hoje vai ver a filha dela abraçada em mim, pedindo para ficar assistindo o desenho com ela e me falando que me ama. E ela tem 3 anos, e essa criança, a gente se ama de paixão, assim, eu chego lá e já quero ver ela, e ela vem, e ela tem autismo. E ela é super de boa comigo. Não sei se é encontro de almas, ou o que é, ou porque eu acompanho ela desde que ela nasceu, desde que antes dela nascer. E ela é a coisa mais amada do mundo, assim, ela é muito, muito, muito querida, muito demais. E imagina, a minha parceira hoje era a minha paciente. E que eu não sabia, quando ela veio me chamar para fazer a parceria com ela há pouco tempo atrás. Não sabia que ela era tua paciente. Eu já te conheço, e eu te conheço ao vivo. Eu já te seguia desde a época que tu era técnica de enfermagem, porque foi tu que iniciou o pré-natal da minha filha. E tipo assim, meu Deus, que surreal. E a importância da comunicação, né?
A de comunicação. conhecer as pessoas, ser agradável, de conversar, tu ser uma pessoa que é gostosa de estar conversando. Seja gentil, Exatamente. independente de Independente como tu tá. e de Porque quem isso seja, né? é com quem Isso seja conta ou muito. como tu tá. Porque às vezes tu não tá num dia bom, e aí tu é gentil com alguém, e aquela pessoa te retribui Exatamente. a gentileza. Da forma que tu é, E né? faz com que teu dia fique melhor. Então olha como a gentileza, ou tu ser Gera simpática, ou gentileza. tu abrir um sorriso, mesmo que o teu dia esteja péssimo, muda. Muda, Ele muda pode tudo. mudar Muda tudo. a tua própria vida, o teu próprio dia. Sabe que lá em casa todo mundo fala assim, ó, quem tem que ir no mercado é o David. Porque ele vai na açougue e só dá um carne boa pra ele. Que nem eu falo pra todo mundo. Eu chego lá, eu converso, eu brinco com os caras, a gente dá risada, eu falo uma Sim. besteira. Os caras não vão me jogar uma carne podre ali na Mas cara. é o que uma amiga, essa minha amiga de Floripa, ela não é assim comunicativa como eu. E um dia ela me fez uma pergunta, ela disse, Isa, como que tu consegue fazer amizades? Sim, Eu em falei, tudo, não né? existe, Em todo lugar. não tenho Não importa o uma lugar. receita. É verdade. Não existe essa de, eu vou chegar naquele lugar e ali eu tenho que ser amiga. Não. E eu falei pra ela, amiga, eu faço amizade no caixa do mercado. Juro. Então eu não Sim. sei te explicar como ou porquê. E a fila pode estar imensa, né? A fila pode estar imensa, mas eu tô lá fazendo meu papo. É até melhor, porque tem mais tempo pra fazer amizade. E fazer mais amizades ainda. E certeza. detalhe, né? Eu tenho uma capacidade de fazer amizade com criança de 1 ano até aos o 85 idoso. anos. Sim. Eu tenho idosos que me amam, eu amo eles e quero levar enquanto eles viverem, eles vão ser meus amigos. Só pra tu ter noção, quando eu era criança, como sempre muito comunicativa, né? Eu queria expor a minha comunicação. Eu ia nos asilos. Ia pra conversar? Pra conversar, porque Mentiras. eu sabia que eles não tinham ninguém pra conversar e eu queria Eles conversar. são carentes de conversa. Sabe quem é de Alvorada vai saber, o asilo do Seu Adilino? Na Maria do Carmo, ali com não é Frederico Dil, a do lado, que sobe para o hospital. A Simão Pedro Arthur ali? Garcia. Isso, o Simão Pedro. Simão Pedro. Tem Arthur Garcia, a Maria do Carmo, ali tem um asilo. Eu ia naquele asilo. Com, no máximo, 10 anos. Eu ia para aquele asilo e eu ficava a tarde toda conversando com os senhores. Sim, eu era essa criança. E eu não tinha ideia. Tu era, não, tu continua sendo essa criança, Isa. Tu continua sendo. Eu não tinha ideia do quanto aquilo ali fazia bem para eles. Muito. Eu não tinha ideia. E sempre que eu chegava lá, eu era muito bem recebida. Porque eu ia lá conversar com eles, e aí eles me contavam sobre as histórias deles, e eu ouvia, e aí eu conversava sobre. Eles me diziam, porque eu não tenho nenhuma, como tu não tem ninguém? Tô aqui eu agora para te ouvir, para brincar contigo. Eu era assim, eu sou essa pessoa, não adianta. Tá, e como é que tu começou nessa jornada, assim, de, não, realmente, já contou agora, né, que saiu da loja e pensou, não, a influência tá dando muito mais certo pra mim, mas, tipo Sim. assim, foi muito natural ou tu pensou assim, não, é isso que eu quero, não, vou atrás disso? Foi natural ao ponto de eu ter 22 mil seguidores, né? Sim. Claro que os meus seguidores não estavam ali me seguindo, porque a Isa é maravilhosa, mas porque as roupas, e aí me conheciam, e aí me seguiam. Te ligavam a marca. Né? Sim. Aí eles começavam a me acompanhar, tanto que até hoje tem seguidoras que me seguem no meu Instagram pessoal, que não é mais Instagram pessoal, né? Que me falam assim, Isa, eu te perdi, sumiu a tua página no meu Instagram, e só agora eu vi tu em algum lugar, e eu lembrei que tu é a mesma menina da loja. Então, porque como eu perdi uma página repentinamente, muitos seguidores se perderam nisso. E até hoje eles me encontram em alguma coisa, em algum Instagram da vida aleatório, e me seguem de novo e falam, meu Deus, graças a Deus eu te achei, guria. Hoje tu viu a mensagem que eu recebi, Sim, né? Das pessoas dizendo que eu mudo o dia delas. O dia, eu vi. Por ser essa pessoa que não natural. Eu acho nada demais, sabe? Eu não acho que eu faço um grande trabalho. Ou, nossa, eu sou uma pessoa sensacional, maravilhosa, mas acho que sou, porque as pessoas vêm me falar isso. Se todo mundo diz, Se todo mundo diz, a gente tá aceitando. E o que fez tu mudar tua rotina, tua vida? Então, vamos partir do ponto do ciclo, né? Teve ali o ciclo Encerrou a loja, de eu fechar a loja. E o casamento. Na conversa que eu fechei a loja,
Na mesma conversa, eu terminei a loja e meu ex-marido disse assim, agora a gente precisa falar sobre nós. Não, ele disse assim, agora outro dia a gente tem que conversar sobre nós, né? E eu me sentei de novo, eu já tava me levantando, eu me sentei de novo e disse, não, vamos já conversar hoje? E não teve nada a ver uma coisa com a outra. Não. Só foi o que juntou vocês pra conversa. E aí o ciclo precisava ser encerrado. E foi encerrado, daí eu fui morar em Viamão. A minha vida mudou da água pro vinho. Literalmente, porque eu entrei dentro do álcool, né? Então foi da água pro vinho real. Agora foi do vinho pra água de novo. Voltamos, recalculamos mais uma vez a rota, sei lá quantas vezes a gente já recalculou. E aí o que acontece? A partir do momento, eu já estava com esse assunto de talvez me separar. Eu conheci a veterinária dos meus cachorros, se transformou numa das minhas grandes amigas de vida. E ela estava separada na época, morando sozinha. E ela disse, olha, eu tenho uma casa de 3 andares, em que tem um andar livre, vago. E seria um prazer morar contigo. E eu disse, então, tá. Só que assim, eu levei aquilo num convite. E conversando com o meu ex-marido, eu falei para ele, olha, talvez eu tenha um lugar para ficar. Porque nisso nós morávamos juntos, já casados. Sim, casados há 12 anos. E aí ele disse, então, vê. E aí eu mandei uma mensagem para ela, falei, tu tem certeza, assim, do teu convite? É verdade, foi sério mesmo assim, esse convite? E ela disse, sim, foi muito sério. Pode vir. Pode vir. Tô arrumando minhas malas. E nisso eu me separei na sexta-feira, no domingo eu já estava fazendo a minha mudança. Eu sou escorpiana, eu sou intensa. Então, pra mim é tudo pra hora. Na hora. Ela falou isso, eu já tava arrumando minhas malas e indo. E eu morei com ela durante 8 meses. Foi os 8 meses mais loucos da minha vida. Onde eu aprendi a ser ser humano, tá? Eu aprendi com a Franciele a ser ser humano. Por quê? O meu ex-marido, como eu tive esse abandono paterno, o meu ex-marido, ele foi um pai pra mim. Ele ocupou esse lugar paterno na minha vida. Talvez tenha sido por isso que a gente veio ao término. Porque nenhum relacionamento pode ser... Não pode ser. O cara não pode ser teu pai. Não. O cara tem que ser teu marido. Tem que ser teu marido, verdade. E chegou um momento que não era mais assim. Não era tanto que, com a minha separação, a minha maior reclamação, vamos dizer, ou o meu maior... Todas as vezes que eu tinha terapia com a minha terapeuta, era o que eu comentava. Maiara, eu me sinto desamparada. Por quê? Porque eu não tinha mais o Renato, eu não tinha mais o meu ex-marido. Então eu me sentia desamparada. Que era a pessoa que te levava no colo. Era a pessoa que me carregava, que fazia tudo por mim, que eu não precisava me preocupar com dinheiro, nunca precisei, graças a Deus. Então o que acontece? Até nisso eu fui abençoada. Eu tive o melhor marido do mundo. E não é porque hoje estamos separados, somos amigos hoje. Nada mudou. E sempre que eu puder falar bem, eu vou falar, porque ele foi e ele continua sendo um cara exemplar. Tanto que ele era o cara que eu queria para ser pai dos meus filhos. Por isso que eu engravidei, na época que eu engravidei. Porque eu sempre tive muito isso. Como eu não tive pai, eu sempre pensei, não, quando eu tiver filho tem que ser um cara que eu ache muito foda como pai. E era ele? E era ele. Então, assim, nós temos hoje a nossa relação de amizade, graças a Deus. E ele é um cara muito foda. E que ele tá namorando hoje e eu fiquei extremamente feliz. Porque eu vi que a nova namorada dele tá sendo uma pessoa muito boa pra ele. E geralmente, né, a gente vê... que se mais, né? Vamos acabar com esse relacionamento. Sim. Deus o livre. Não, eu quero mais que ele seja muito feliz. Eu quero mais que ela dê pra ele, talvez, o amor que eu não pude dar. Que eu não tinha ciência, eu não tinha consciência do que era o amor. Eu não sabia dar o amor. Ele soube me dar. Eu aprendi com ele. Mas eu não aprendi a dar pra ele, a retribuir esse amor. E hoje, sabendo que ele tá com uma pessoa que tá fazendo ele feliz, me deixa extremamente feliz. Extremamente. Eu só quero o melhor pra vida dele. Sim. Isso então, é importante. É muito... Terminar e ter essa amizade é importante, né? É que nem assim, a gente sempre foi muito amigos na nossa relação. Nós nunca levantamos a voz um pro outro, talvez tenhamos levantado, mas assim... Discussão básica. Questão de segundos e já, ué, que gritaria é essa? A gente já assim, na mesma hora a gente já baixava o tom, sempre teve muito respeito. E o que acontece?
que eu enxergo? A nossa separação foi exatamente o que nós éramos na nossa relação. Nós não nos contradizemos em ter tido um relacionamento de 11 anos na paz e 1 ano de briga, loucura, e nunca. A gente teve os nossos 11 anos de paz e o nosso 1 ano de separação continuou na paz. Porque é quem somos. Foi um final de ciclo mesmo. E é quem somos. A gente é assim. Por que nós seríamos diferentes do que a gente era quando estava juntos? Não era... Não batia. Então eu sempre escolhi a paz e tá tudo certo, e tá tudo ótimo. E a gente seguindo nossas vidas. Sempre que um precisa de algum tipo de ajuda, o outro vai estar ali. Eu espero que isso, mesmo ele hoje namorando outra pessoa, e quando eu namorar uma outra pessoa, que isso não mude, porque é que nem eu falo para todo mundo, talvez até hoje ele ainda é o meu melhor amigo. É aquilo que quando acontece uma coisa boa, é para ele que eu quero contar. Sim. Sabe? E não é por amor, nossa, eu quero esse homem de volta para mim, meu Deus, não. É o sentimento de amizade mesmo. É um sentimento de amizade, eu acho ele foda, ele é um cara carinhoso, ele é um cara inteligente, ele é um cara pra frente. É essas pessoas que eu quero que me cerquem. Não as pessoas que vão me levar pro fundo do poço. E, inclusive, o Renato é o cara que ele é ateuzinho, que nem eu brinco. Ele é ateu. Ele não tem uma religião, ele é bem nem de boa em acredito. relação a isso. Até porque ele foi criado dentro de religião, então, pra ele hoje... Só que no dia que eu estava com medo de tomar a decisão do meu batismo, foi com ele que eu fui falar. E o que ele me disse? Vai sem medo. Quem é que vai poder te julgar, Isadora? Tu acha que a igreja vai te ligar e vai dizer, ó, tô vendo o que tu tá fazendo no Instagram. Não vai! A gente mesmo se julga, né? E ele falou pra mim, esse é o teu relacionamento com Deus, só vai. Se isso tá te fazendo bem, vai. Então, olha a inteligência dele mesmo, ele não levando tanta fé naquilo ali, acreditando tanto, ele sabia que ia me fazer bem, então ele não, vai. Foi por ele que eu me batizei, foi por causa dele. Se ele talvez não tivesse me falado isso, talvez eu não teria me batizado. Então, a nossa relação, isso faz o quê? 1 mês e meio atrás. Então, a gente, né? Mantém uma amizade forte. Mantém uma amizade. E isso é muito bom. E que eu queria que as pessoas tivessem esses mesmos términos. Fomos sempre um casal saudável e o nosso término continuou sendo saudável. Muito importante isso. E o que aconteceu até que, na verdade, assim, ó, tu mudou total de vida faz 3 meses? Não, faz 1 mês e meio, vamos dizer assim. Após o batizado? Na verdade, após o meu aniversário, teve esse lance do meu aniversário que foi punk, assim, deu acordar no dizer meu. Foi uma viradinha de chave, assim, pra te querer realmente... Foi um susto. Não quero mais susto. Isso. Ali foi um susto. Depois, dos, né? Um dos. Teve um pouquinho antes, aí um outro susto. Que, ao meu ver, foi até um pouquinho maior, né? Foi maior, só que eu não tinha noção. Eu não tinha noção do quanto aquilo ali iria ser pesado pra mim. Só depois de tudo acontecer, eu vejo o quanto aquilo foi pesado. E aí, o que acontece? Depois do meu aniversário, eu tive um término. Tal. E esse término, ele... Mexeu muito comigo. Me abalou muito. E aí, eu passei dezembro me arrastando, literalmente, dizendo assim, Deus, por quê? Tava tudo bem, tava tudo certo. O que aconteceu? Onde foi que eu errei? Deus, onde foi que eu me perdi? E aí, o que acontece? Eu tenho amigos, a Franciele e o Alan, que começaram a dizer, vamos na igreja. Eles já estavam indo, eles já tinham ido nos 2, 3 cultos. Eu sempre fui nessa igreja. Só que assim, eu ia pra ouvir um dia e nunca mais. Tanto que tu também já foi. Eu ia exatamente como tu, né? A gente ia de vez em quando. Vai na festa e vai na igreja. Era festa e igreja, festa e igreja. E era até menos igreja do que festa. Festa mais muito mais. Sim. E aí, o que acontece? Em dezembro, eles começaram a me convidar. E eu comecei a ir com eles nos cultos. E eu falando, eu tô sem carro, eu não tenho... Não, a gente vai te buscar. Não, vai de carona com a gente. Então, eles sempre me forçando a ir. Me puxando, né? E eu ia, mas eu sempre fui com o maior amor do mundo, porque eu amo estar lá dentro. Eu amo estar na casa. Faz muito bem. Faz muito bem. Então, por mais que naquele dia eu tava, tem que ir na igreja, eu ia. Chegava lá, graças a Deus eu vim. E foi assim,
durante alguns cultos, até que um culto específico, não lembro se foi 19 de dezembro ou 20, até tem que ver no calendário, porque foi numa quinta-feira. Nesse dia, aconteceu. Nesse dia, há algum tempo eu já vinha com essa coisa de me batizar, talvez, mas eu não. Para, tô sendo fanática demais, que isso, não precisa. E eu lembro que ano passado, ano retrasado, em 2022 para 2023, a Franciele queria se batizar no ano novo. E eu falei pra ela, tu tá louca? Mas tu tá doida? E sendo que eu que tinha apresentado a casa pra ela. Eu falava, tu tá louca? Que te batizar, meu amor? No ano novo, vamos curtir esse ano novo. Primeiro ano novo solteiras. Tá doida? E ela não se batizou. Eu fui curtir o meu ano novo em Floripa, ela ficou aqui e não se batizou. No carnaval, mais uma data que a gente não vamos curtir, estamos solteiras, eu fiquei podre de doente. Fiquei com placa na minha garganta, não tinha como levantar da cama, eu tava com febre altíssima. Então, carnaval também ainda não curti solteiro, isso não aconteceu. E nem vou, porque agora eu tô em outra vibe. Não vai. E aí, o que acontece? Eu julguei ela quando ela quis se batizar no ano novo. Sim. E tô eu agora, em dezembro desse agora. ano, me veio esse estralo de será que é isso que eu tenho que fazer? Pô, eu gosto tanto de estar aqui, isso aqui me toca tanto, me toca de um jeito que nenhum lugar me tocou. Lembrando que é na LGF, né? Na LGF, lugar de gente feliz. E aí o que acontece? Eu sempre pensei isso, nossa, e eu lá dentro pensava, né, mas esse lugar me faz tão bem, por que eu não me entrego, né? Por que tem que eu não me entrego? E aí eu comecei a conversar com eles e eles falaram, é medo, tem medo. Eu, mas medo do quê, né? Até que um dia, estava lá dentro o pastor e o Leandro Soares, que é um cara, que a voz dele é a voz de Deus, ele homem canta demais. Inclusive, eu fico muito feliz por ele, porque ele tá bombando. Esses dias o Neymar compartilhou um vídeo dele, né? Cantando. Que massa. E aí eu ouvi dele sobre o batismo. E aí naquele dia, aquilo eu não conseguia dormir. Eu ficava pensando, e se eu me batizar? E se eu me batizar? Mas será que vai mudar alguma coisa na minha vida se eu me batizar? Só que não era um que eu queria que mudasse. Não, mas não era o foco mudar. Sim. Eu achava que eu estava feliz. Então não era o foco mudar. E aí no dia 19 pro dia 20, eu acho que foi, quando eu acordei, no outro dia a primeira coisa que eu fiz foi mandar uma mensagem pro meu ex-marido. E falar para ele desse medo que eu tinha. E ele me falar com essas palavras, meu, ninguém da igreja vai te ligar e vai dizer assim, eu tô vendo o que tu tá fazendo, viu? Não faça, é feio. Ninguém vai te julgar, não. Só vai. É teu relacionamento com Deus, só vai. Se tu tá com essa vontade, vai. E eu lembro que eu publiquei isso no Instagram. E várias meninas me mandaram, se tu não tá sentindo ainda, né, à vontade, sim, talvez não. E ao mesmo tempo que 10 me falaram pra eu não ir, 100 me falaram pra eu ir. Te atira. Só te atira, porque depois que tu vai entender. É depois que tu entende. E é exatamente isso, tá? É quando tu levanta da água, pós-batismo, que tu entende tudo. A partir dali. E aí o que acontece? Decidi me batizar, ia ter o batismo da virada. E aí eu disse, por que não, né? No mesmo momento que eu falei com o meu ex-marido, eu entrei no grupo de batismo da casa LGF. E aí ele já estava, o pastor Douglas, estava todo mundo. E aí eu disse, bom, é aqui mesmo. É isso que eu quero. É isso que eu quero. E aí no dia do batismo, no dia 31, eu tinha ido, no dia 27 eu tinha ido pra praia, tinha feito a minha festa, que eu fui numa feijoada com samba, que foi o Belo ainda. Aproveitei, bebi, curti, dancei, tudo maravilhosamente bem. E ninguém tava levando fé que eu ia voltar da praia pra me batizar. Se batizar. Todo mundo, que a Isadora vai voltar? Isso a gente conhece. E nisso, graças a Deus, estava o Alan do meu lado, né? E o Alan falando pra mim, não, mas a gente vai voltar tal dia. Não, a gente vai voltar tal dia. Dito e feito. Naquele dia que a gente combinou, eu peguei minhas coisas e estou indo porque eu preciso me batizar. Assim, eu larguei a praia, o verão, festa, amigos, meus amigos estavam todos na praia, todo mundo, Porto Alegre e Alvorada estava vazia, estava todo mundo lá, e eu e o Alan voltamos para me batizar. E aí foi punk, e aí foi lindo, foi a coisa, eu nunca senti nada igual. A emoção e tu saber que tu tá fazendo algo certo
é tão gratificante, é tão bom, que te leva um sentimento assim, eu ainda não tive filho. Mas eu imagino que tu ter um parto e tu pegar a criança no teu colo era o que eu senti ali quando eu me batizei. Porque eu renasci, né? Então eu acho que tem muito a ver com o nascimento, essa felicidade Sim. de nascimento, sabe? E foi exatamente isso. Quando eu desci as águas ali, antes a gente tem uma reuniãozinha antes, e eu lembro que o pastor falou algo que eu disse, nossa, é por isso que eu tô no lugar certo. Porque ele disse assim, a gente aconselha vocês a não beber. Ele não disse a palavra, eu Proíbe. proíbo vocês a não beber. Não proíbe de nada, Não né? proíbe de nada. Ele aconselha. A diferença, né, da forma de falar. Quando ele falou isso, eu disse, meu Deus, cada vez mais eu tenho a confirmação que eu estou no lugar certo. Que eu estou me batizando na hora certa, que eu estou fazendo o correto. E dito e feito. Daí me batizei. Quando eu sair daquela água, quem me acompanha e quiser ver, ou não me acompanha ainda e quer começar a me acompanhar, tem no meu Instagram um O teu reels meu batizado. do dia do meu batismo. E a minha mãe não estava no meu batismo e ela disse, quando eu mandei para ela o vídeo, ela disse que ela chorou de ver a minha felicidade saindo de dentro da piscina. Porque foi, eu não sei explicar, talvez eu nunca tinha sentido aquela felicidade ali, eu nunca tinha experimentado. E um convite de ver o teu Reels do batizado e de quem quiser ir também conhecer a casa, né? Claro, Quem né? quiser ir na Tu LGP, eu sabe, né? conheço. Tu É um sabe lugar do que eu tô maravilhoso. falando. Eu ainda não tô seguindo a risca, indo todos os cultos, mas toda vez que eu vou é bom demais. Eu Mas volto não de lá tem. leve, é O uma que eu coisa acho? que alivia a Eu gente. Assim. tenho dias que eu não consigo ir no culto e assim, ó, tá tudo bem. Sim. Tá tudo bem, não é porque eu sou batizada que eu tenho que estar todos os dias no culto. Não. E tá tudo bem, a gente tem as nossas vidas corridas, a gente tem tanta coisa para fazer. Muita coisa, Só que, né? claro, o que hoje eu faço, né? Eu coloco como uma prioridade, Sim. assim como eu coloquei a academia. Eu acordo e é a minha prioridade fazer minha academia. Daí, hoje é quinta, então a minha prioridade às 7 da noite é já estar arrumada para ir pro culto. Tem dias que eu não consigo, As que nem nessa prioridades. próxima quinta eu vou estar viajando, e tudo Tudo bem. Eu certo. vou tentar assistir online, por quê? Porque eu gosto de assistir. Não é uma obrigação para mim. Mas te faz bem. Me faz bem, então não é uma obrigação. Eu quero assistir online porque eu sei que vai me fazer bem. Entendeu? Então, aí teve o lance do batismo, dia 31 de dezembro, pro dia 1º. Eu me batizei mais ou menos meia-noite e 10. Então, pensa que eu já iniciei 2024 diferente. Zero bala. E aí, esse meu amigo, além deles ter muito essa fé, ele também é muito fitness. E aí, no outro dia, ele veio aqui em casa e disse, vamos dar uma caminhada? Assim, vamos dar uma caminhada? Eu, vamos. Vamos dar uma caminhada. Eu botei uma roupa de treino e vim caminhar com ele na 0 hora. No outro dia, de novo, vamos caminhar de novo? Vamos. E nisso, a Franciele para mim, eu quero fazer cross, vamos fazer cross. Eu disse, vamos, vou tentar parceria com o cross que a gente tem aqui perto. Tentei parceria, na hora eles fecharam comigo, eu disse, vamos iniciar cross, amiga. Iniciamos o cross. E aí, nisso, eu disse, não, peraí, já que eu tô nesse mundo, né, vamos fazer coisa direita. Aí eu comecei a andar de bicicleta. Daí meu amigo emprestou a bicicleta dele, que hoje é o meu meio de locomoção. E aí eu ando de bicicleta dentro deste Algarve, Porto Verde. E aí comecei a andar de bicicleta. E aí alguém me deu a ideia de jogar vôlei. Porque a gente tem uma quadra maravilhosa de areia, que no verão é top jogar vôlei. Top. Na quadra de areia. Quadra de areia, muito boa ali do Marcinho. Começamos a jogar vôlei. E aí o mundo fitness foi entrando. Ele foi entrando. Eu fui também me abrindo para isso. Porque eu passei a vida inteira dizendo eu odeio academia, eu odeio exercício, eu odeio suar, eu odeio sentir meu coração acelerado. Mas é porque a minha psicóloga mesma disse, eu tenho aquela personalidade de confronto. Então, se uma pessoa chegar para mim e fala, Isadora, tu tem que fazer isso, eu vou dizer, meu amor, eu não tenho que fazer nada. Eu não tenho que fazer nada, eu sou escorpiana, ninguém manda em mim, entendeu? E o que acontece? Eu tinha essa mentalidade, não, eu odeio, eu não vou fazer. Não vou, só porque tu tá querendo que eu faça, eu não vou fazer. Deixa que um dia eu vou fazer por mim. Quando eu quiser. Quando eu quiser. E foi exatamente isso. Eu fiz quando eu senti que eu queria fazer aquilo ali. Porque eu comecei a notar o quê? Dezembro, eu só queria ficar deitada, atirada na minha cama, mexendo no celular. E que vida é essa?
Horrível, né? Que vida é essa? E comendo em Tudo horários que é besteira. errados, dormindo em horários errados, me entupindo de remédio, me entupindo de bebida. Pra quê? Pra quê? Pra ter um sentido de vida que eu não tinha mais sentido de vida. Eu tive, em 2023, 2 episódios de pensar, de ter o pensamento suicida. Tive esse pensamento e quando aconteceu a história do réu primário, eu falei que eu iria me matar. Eu falei pra todo mundo, ó, eu vou me matar. Vamos entrar nesse assunto então, Vamos que agora a entrar gente nesse só assunto. tem 15 minutinhos. Vamos. Como é que foi essa história? Conta pra nós. A história foi a seguinte. Resumida. Minha vida tava essa loucura. Meus amigos me chamaram pra beber. Eu tava em casa, eu ia jantar. Eu ia jantar. Meus amigos me convidaram pra esse rolê, eu fui. Chegando lá, estávamos entre 4 pessoas e tomamos 4 cervejas. Então eu não estava bêbada, longe de estar bêbada. Eu tinha bebido uma cerveja. E o que acontece? Eu fui embora, de uma hora eu decidi ir embora, meus amigos ficaram lá, mas eu decidi ir embora. E eu entrei numa rua vindo para casa de paralelepípedo. Só que eu tinha que passar na casa de um amigo meu. E eu precisava avisar ele que eu tinha saído do rolê e eu ia na casa dele. E o meu celular acabou a bateria. E eu tive a brilhante ideia, numa rua de paralelepípedo, de colocar a direção nessa perna. E colocar o meu celular para carregar, olhando para baixo. E eu bati num carro parado. E o que acontece? Eu não vi a batida. Eu só senti porque eu estava olhando para baixo. Só que no momento que eu bati, as pessoas, os donos do carro vieram já, né? Ver o que tinha acontecido. E eu desci do carro falando, podem chamar a polícia. Eu bebi. E aí o que acontece? Eles chamaram a polícia. Você já assim, foi pedindo, né? Eu pedi, né? E assim, o que acontece? Talvez foi importante para minha consciência de hoje, sabe? Talvez se tivessem mais uma vez passado a mão na minha cabeça, talvez eu não teria hoje como eu tô. Então, assim, eu arquei com as consequências. Eu acredito que tudo acontece como tem que acontecer. Como tem que acontecer. Só que eu desci do carro falando assim, podem chamar a polícia, eu bebi, só que quando eu chegar em casa eu vou me matar. E todo mundo, o quê? Eu vou me matar. Não, vocês estão ouvindo? Vai ser isso que vai acontecer, pode chamar a polícia. Foi o que me tranquilizou, saber que eu ia chegar em casa e me matar. Isso me tranquilizou. Tanto que eu fiquei amiga ia acabar com os problemas, não ia ter problema. Fiquei amiga dos policiais, me seguem no meu Instagram, isso aí sobre a vida deles, tá? Porque fiquei parça deles. Amiga mesmo. Amigaça. E meu ex-marido, obviamente, um anjo da minha vida. Na hora que aconteceu o acidente, uma amiga minha passou, viu meu carro, ligou para ele chegou lá, me ajudou em tudo, pagou minha fiança, tudo. Fui liberada, não passei uma... Ele falava pra mim, eu tenho que te deixar passar pelo menos essa noite, pelo amor de Deus, Renato, não faz isso comigo. E aí Deus foi lá e disse, não, ela não merece. Ela já deu susto pra ela o suficiente. Ficou quantas horas na delegacia? Eu não fiquei 1 hora. Não? Foi algo muito rápido. Eu te ganhei. Eu fiquei umas 4 4 horas. Não, foi rápido. Eu só cheguei, fui presa e já despresa. Eu tava dormindo no banco da delegacia. Meu Deus. Nossa. Não, como eu não tava bêbada, nessa hora eu já não tava mais nem... tu tava zero bala. Zero bala já. Não, né? E também o susto faz com que a gente viva, né, de novo. Eu não tava nessas condições de viver de novo. Eu, graças a Deus, tinha sido só uma cerveja mesmo, então eu tava bem, assim. Tu tava zero. Tá bom. Mas perdi carteira, perdi dignidade, perdi meu réu primário. Eu avisei que esse episódio não tinha mais o réu primário nem de lá nem de cá. Ai, Jesus, desculpa. Mas acontece. Acontece nas melhores famílias, tá? Nas melhores famílias. Tu vai conversar, alguém já perdeu a carteira, alguém já foi preso, então tá tudo bem. Graças a Deus a gente não machucou ninguém. Não. Foi só esse é hoje o que eu penso. Meu Deus, e se eu tivesse machucado? Podia ter machucado alguém. Então, graças a Deus, eu tive hoje essa consciência, né? Sim. De pensar isso. E jamais hoje eu faria igual, né? Então, há males que vêm pro bem. Existe uma música que fala sobre isso. Tem. E agora, rapidinho, pra gente já encerrar aqui. Tem alguma coisa hoje que te atrapalha
tu ser uma influencer, tu ser conhecida, tu ser... Tem. Tem? Tem. 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 Atrapalha muito? Se tem algo, eu sou a escorpiana zero contatinhos, tá? Porque eu não sei por quê, mas as pessoas, os homens, têm medo de chegar em mim. E, gente, eu não estou falando clichê, não é algo que, é porque todo Não é mundo golpe, fala isso, não é golpe. Não é, gente, não é. Eu posso abrir pra vocês, se vocês quiserem, meu WhatsApp agora, é só aqui, ó, gente fitness me chamando, a minha amiga, a creche do Choio, o Cross, o cachorro do gordo, pra eu comprar cachorro quente, pra comer cachorro quente, e é isso. E moradores do Jardim Algarve, ó. Não tem homem me chamando. E com quem eu estava, o lance do Instagram fez com que a gente terminasse. Porque... Atrapalhou. E detalhe, tá? Tem muita seguidora que me ama, mas tem muita seguidora que quer ter o que eu tenho. E sim, não é uma grandes coisas, mas as seguidoras querem. Influencia até nisso, né? Ela se influencia nessa parte. Terminei meu casamento de 11 anos, tá? Uma ex-conhecida minha, seguidora, do nada, com ele. Tá. Seguimos o baile, beleza? Tudo tá bem. Bom, eu tinha terminado já com o que eu poderia fazer, né? Sim. Segui minha vida. Há pouco tempo atrás, de novo, estava envolvidaça com alguém. Quando parei de ficar com essa pessoa, uma seguidora que, seguinte, me mandava mensagem me dizendo assim, ó, é meu aniversário, traz o boy. Porque ela sabia quem era meu boy. Porque ela seguia ele e um dia ele tinha compartilhado comigo. E aí, queria que levasse ainda. Ela queria que eu levasse ainda. E eu, idiota, esse era o pior. Porque eu achando que, ela gosta de mim, que legal, me convidando. Sim. Mal sabia o porquê, né, idiota? Aí eu me sinto um palhaço nessa hora. E aí o que acontece? Eu soube, passarinhos me contaram, que ela encontrou ele, que ela mandou mensagem. Tentou, né? Tentou. Não sei se conseguiu, nunca entrei nesse assunto com ele também. Hoje em dia, pra mim, não importa mais. Mas, o que eu fiz? Eu parei de seguir a pessoa, vi que ela parou de me seguir também. Ela entendeu, né? Eu acho que ela entendeu por que eu parei de seguir ela. Porque, assim, até há pouco tempo atrás, ainda me mandava mensagem, mandando pra ele e pra mim. Ai, amigo, olha só. Vou pegar até o ex. Então, se tem algo que me atrapalha, é isso. É isso, me atrapalha muito. Não gostaria que fosse assim, né? Pô, tem tanto homem no mundo. Tem que ser justos. Não, mas acontece muito. Sabe que eu também, quando eu comecei a ficar um pouco mais conhecido no Instagram, assim, e eu comecei a atender mais modelos e mais meninas conhecidas, eu pensava assim, nossa, isso aí vai bombar, vai chover mulherada vai ver que eu tenho um monte de cliente bonito e vai cair tudo. Nossa. Quando te querem, só te querem pra fazer cabelo de graça pra elas. Isso atrapalha demais. Eu já escutei muito tipo assim, ó, mas tu só anda com siliconada de bundão, o que tu quer comigo? Me larga de mão. E eu pensando assim, nossa, cara, não viaja, não confunde as coisas. É bem difícil, bem difícil. Quando a gente começa a ficar mais conhecido, eu achei que ia facilitar, mas não. E só vai dificultando, né? Só dificultando. Desde eu postar alguma coisa com alguém e a pessoa ir lá e meter um sarrafo na gente, falar mal, dizer que já isso, já aquilo, querer falar mal da gente, inventar a história. Sim, aí depois, por outros passarinhos, eu descobri que houve fofocas nesse meu último relacionamento, houve algumas fofocas, e que assim, ó... Coisas que a gente não imagina. Nunca falei isso na minha vida. Sim. Do tipo, não, no ano novo eu vou estar casada embaixo dos fogos de artifício. Meu amor... Eu tava no ano novo me batizando. Como é que eu ia estar nos fogos de artifício casando? Tava casando com Deus. Tava casando com Deus, não com ele. E o que acontece? Essas pessoas levaram essas informações da cabeça delas. Isso vai estragando, já estragou meu relacionamento. Que tava bem, tava tranquilo, tava legal, os dois estavam se curtindo, tava tudo ótimo. Um cortezinho aqui pro Instagram, então. Quem acha que ficar conhecido e famoso vai ajudar? Aviso, não vai. Aviso mais, tá? Ninguém vai te chamar. Não é nem assim, ó.
eles não te chamam. E detalhe, Dificulta tá? Tem tudo. um que esses dias mandou uma mensagem dizendo assim, para com isso, gata desse jeito, duvido que não tenha uns 20. Eu fui lá e tirei um print. Então, Cata, se tu achar 3 aqui... Se tu achar, tu me fala, porque eu quero saber onde tá essas pessoas aí. Eu não tô vendo. Não tô vendo. E é incrível, é incrível. Não sei se as pessoas acham que a gente se torna insuportável. A gente se torna seletivo demais, mal sabem. A gente não é nem um pouco seletivo, a gente só quer uma conchinha. A gente só quer uma conchinha. Sentar na calçada, tomar um latão e depois dormir de concha, né? E a galera acha que a gente é metido, que é arrogante, que só quer andar de lancha. Eu quero tomar uma polar. Não é? Muito bom, é verdade. Gente, é besteira. Tirem isso da cabeça que porque a pessoa é influenciadora, que a pessoa é famosa, que a pessoa é isso, que a pessoa... A gente é gente normal, tá? A gente quer só um carinho, a gente quer um lovezinho, a gente quer uma conchinha, um denguinho. Ai, muito bom. Gente, conversei aqui com a Isa, essa gata querida, engraçada. E agora vocês já sabem um pouco mais da história dela também. Convido vocês, a quem não segue, seguir ela no Instagram. Eu vou ter as redes sociais dela tudo aqui embaixo também. E é isso. É isso, muito obrigada por terem ficado aí assistindo esse vídeo, acompanhado esses dois doidos. Porque assim, aqui a gente tá... Tem muita história ainda, acho que a gente tinha que fazer uma parte 2. Verdade, não, certeza, porque já deu 1h30 de vídeo e a gente não conseguiu falar tudo. Eu tô encerrando aqui, porque senão a gente vai invadir a noite conversando. Porque a gente tem história, tem história de festas aqui juntos. Tem muita coisa ainda. Que não íamos beber, daqui a pouco tava eu com 3 copos chegando na mesa, com 3 copos de cerveja, ele com a filha do lado. Eu com a filha junto. Era 4 horas da manhã, nós bebendo lá, eu tendo que trabalhar no outro dia de manhã. E tu dizendo, não, hoje não vai vou ser beber, de leve. Não vou beber. Não foi de leve. Culpa da Bela, que foi juntar nós na mesma festa, né? Exatamente, na mesma mesa ainda. Nossa. Não, e foi engraçado que eu cheguei, tu chegou e disse, a mesa ali pra nós, vamos. Ainda corremos um casal de idosos. Que eles tava aguentaram. Eles não aguentaram, a gente não correu, mas eles saíram por livre e espontânea. Eles disseram, gente, obrigada pela companhia de vocês, mas eu não quero mais, tchau, foi embora. Então tá, pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente, um beijo e até. Até.